Quem não pôde estar aqui hoje também vai poder ver aí depois, que a gente vai compartilhar, né, o link. E só antes do Márcio entrar no estudo dele, como tem bastante gente, né, talvez seria interessante o Cassiano falar aí um pouco resumidamente, né, do por que surgiu esse assunto, né, qual foi o objetivo e o propósito da gente estar entrando aí nesse tema desse livro aí do Apocalipse. Pode ser, Cassiano? Posso. Bom, sejam todos bem-vindos. Essa história começou um tempo atrás, quando eu e o Márcio conversávamos bastante sobre China, final dos tempos, momento atual. E isso evoluiu para um estudo que ele fez aqui para um grupo de estudos que nós temos na quarta-feira aqui em Curitiba, sobre a China. Então, o pessoal gostou, a gente continuou falando, eu e o Márcio, e uma hora dessas ele virou para mim e falou assim: eu estou começando aqui em Portugal um estudo sobre o Apocalipse, o que você acha? Aí eu submeti essa ideia para o nosso grupo aqui de quartas-feiras, o pessoal topou, e num determinado momento, alguém sugeriu que abríssemos para outras pessoas. E esta é a razão de que a gente, então, espalhou esse e-mail para todas as turmas que a gente tinha contato. E pediu, né, nessa ocasião, que aqueles que, porventura, pudessem se espalhar e convidar para outros, que estava aberta a possibilidade de mais gente entrar. Então, é essa posição que nós temos hoje, né? Vou continuar um papo agora de uma maneira um pouco mais consistente, mais teórica, mais prática, com o Márcio falando sobre o Apocalipse. Então, Márcio, manda bala aí, cara. Você está no mudo, Márcio. Obrigado, aqui. Aí, agora a palavra é sua. Olá, tudo bem. Olá, boa tarde a todos. E obrigado por estarem juntos. E, bom, só dando também um pouquinho da minha palhinha sobre a razão desse estudo, é que, como todos, quando começou essa pandemia, né, olhamos para Deus e perguntando a Deus, né, um pouco do sentido de tudo isso, né, e sabemos que Deus é soberano, né, e por algum motivo ele estava permitindo que tudo isso acontecesse. Né? E ao longo dos meses, né, desde o primeiro semestre do ano passado, a gente foi percebendo que Deus estava dando uma ideia de que era talvez alguma coisa relacionada com um grande alerta, né, à população, à humanidade como um todo. Né? E daí desse alerta surgiu a ideia também de investigar um pouquinho mais sobre as trombetas. As trombetas são, né, uma espécie de alerta. Né? Nós vamos ver isso mais à frente quando chegarmos ali nessa altura. E assim como os selos são, digamos assim, uma garantia para nós cristãos, para os que creem, as trombetas são um alerta para aqueles que não creem. E nós vimos isso, não, como se realmente esse momento fosse uma grande trombeta. Não digo que seja uma das 7 trombetas, não é nada disso, mas é uma trombeta, né, daqueles sinais de alerta que Deus nos dá. E porque nunca houve nada assim, né, dessa magnitude em toda a humanidade. Então, de fato, era uma coisa mesmo nova, singular e merece nossa atenção, digamos, para tentar entender. Né? E as coisas também foram evoluindo e fomos vendo, né? Talvez, assim como Deus fala ali, Jesus fala, né, em João 6, quando ele alimenta a população, aí no dia seguinte vai todo mundo lá de novo bater a porta da casa dele, né? Como se fosse uma padaria, né? Pedindo mais pão, e Jesus fala, não, poxa, né? Trabalhar pela comida que subsiste para a vida eterna, né? Não só por aquela né, que perece. Então, assim, não, eu acho que Deus está dando um chacoalhão em toda a humanidade, tentando trazer esse assunto de novo da eternidade para a agenda de cada um. E é isso, confiamos que Deus, né, como já falamos, soberano, tem seu propósito. Né? A gente sabe que, aliás, são as feridas feitas pelo que ama. Né? Deus disciplina aquele que ama. E é isso. Né? Então, acho que um pouco da ideia digamos assim, do background desse estudo de Apocalipse, essa situação que nós vivemos, e eu acho que a ideia de entrar em Apocalipse hoje, né, vai ser o último slide que eu vou passar, vai ser um pouquinho o significado que tem Apocalipse, talvez para aqueles cristãos, quando eles receberam a revelação de Jesus Cristo através de João, e eu acho que é um pouco isso que também ajuda-nos hoje também a enfrentar, né, a atravessar essa tempestade, essa tormenta que nós estamos vivendo. Tá bom? Então, um pouco isso é a ideia, e é isso. Vamos ver quem falou, o Cassiano também,
São 9 estudos e nós vamos pouco a pouco, passo a passo. Hoje a ideia é só a introdução. Okay? Deixa eu aqui colocar a minha tela. Pronto. Tá? Uhum. Deixa eu colocar para cá. Só um segundo. Pronto. Isso. Já tá. Pronto. Ok? Dá para ver todos? Não. Tá tudo bem? Posso seguir por aqui agora? Ok. Então, também. Aqui é a ideia... A ideia é que não, hoje seria o primeiro estudo, né, uma primeira parte de 9 partes. Hoje vamos fazer a introdução, que é do capítulo 1, no versículo 1 a 8 do capítulo 1, tá bem? Então, mais ou menos hoje, como isso aqui está estruturado. Nós vamos, basicamente, o estudo vai ser dividido em 2 partes. E as 2 delas, nós vamos analisar 2 contextos. Né? O primeiro desse contexto é como o Apocalipse se insere na Bíblia, e o segundo é como o Apocalipse se insere dentro do contexto dos cristãos, que são os destinatários da carta. Porque Apocalipse é uma carta, né? Então, assim, nós vamos tentar escrever um pouco o contexto deles, e outro o primeiro é o contexto onde Apocalipse se encontra na Bíblia como um todo. Tá bem? Então, vamos a isso. Desculpa, passou. Então, nós vamos tentar encaixar o livro de Apocalipse na Bíblia como um todo, essa é a ideia, ok? Então, se pensamos na Bíblia, né, se vemos as duas, nós temos, numa capa temos Apocalipse, que é o último, né, o final de tudo, e no outro temos Gênesis. E eu fiquei pensando durante um tempo, né, se havia alguma relação entre esses dois, o começo e o fim. E daí eu comecei a trabalhar um pouco em cima disso e acho que Deus revelou algo que me chamou muita atenção e que eu gostaria de compartilhar com vocês. Né? Então, essa seria a ideia de enquadrar Apocalipse dentro da Bíblia como um todo. Bom, aqui nós temos, eu preparei aqui um esquema para poder visualizar isso. No lado esquerdo nós temos Gênesis e aqui temos os capítulos, ok? E aqui temos do lado direito temos Apocalipse e os capítulos. E uma coisa que eu achei muito interessante quando eu comecei a ler, primeiramente eu tinha parado nesses 3 últimos capítulos de Apocalipse, porque eu tinha visto uma relação entre os 2 últimos capítulos de Apocalipse e os 2 primeiros de Gênesis. Depois eu também vi que havia aqui entre o antepenúltimo e aqui o terceiro e o antepenúltimo. Depois eu comecei a trabalhar um pouco mais e vi que é uma relação muito maior. E essa é que eu gostaria que nós trabalhássemos agora e fôssemos vendo passo a passo, ok? Nós vamos voltar esse quadro mais à frente. Primeiro vamos trabalhar esses 2 primeiros capítulos, o 1 e o 2 de Gênesis, e o último e o penúltimo de Apocalipse, ok? Então, coisas que eu fui vendo, não? Suponhamos, em Gênesis, no primeiro capítulo, vemos que Deus fala que no princípio, Deus criou os céus e a terra, e o Senhor Deus plantou um jardim e colocou ali o homem. Né? Esse é um pouco claro, temos aí o capítulo 1.1 e o capítulo 2.8. Okay? E se olhamos também o capítulo 21 de Apocalipse, que é um dos 22, então vemos lá que é um paralelo entre um e o outro. Né? Porque ali vemos que fala que Deus tem, então João falando, então vi novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra já se foram, e o mar já não existe. A cidade santa, a Nova Jerusalém, eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens. A antiga ordem já passou. Ou seja, vemos ali que ali temos o quê? Se em Gênesis temos que Deus criou os céus e a terra, temos aqui em Apocalipse que fala que foi recriado o céu e a terra. Entende? Se ali vemos que há um jardim, aqui vemos a Nova Jerusalém, onde estamos, né? Onde Deus colocou o homem e onde estão os cristãos. Também fala que a antiga ordem já passou, ok? Mas tem mais, não? Vemos também que aqui nesse capítulo fala que Deus plantou havia uma árvore da vida, né, no meio do jardim. E também em Apocalipse no final lá está no 2:7, debaixo que é o do 22, fala que permitirei comer da árvore da vida no paraíso de Deus, ou que vencer, lhe permitirei comer da árvore da vida no paraíso de Deus. Depois, no 22, ele fala, no meio da praça da cidade, Nova Jerusalém, de ambos os lados do rio, estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, mês a mês. Ou seja,
vemos que há um paralelo entre os dois últimos capítulos de Apocalipse e os dois primeiros capítulos, o terceiro também em partes, né, que vemos. Então, essa era a ideia um pouquinho dessa primeira parte, né? Que do lado de Gênesis, vemos a criação dos céus e da terra, e do lado de Apocalipse, vemos a recriação dos céus e da terra. De um lado tinha Deus e o homem no paraíso, e do outro tínhamos Deus e os que creram na Nova Jerusalém. Ou seja, então, os dois últimos capítulos de Apocalipse têm uma correspondência com os dois primeiros. Tá bem? E depois, agora vamos para esse que fala da serpente, e ver que também o antepenúltimo capítulo de Apocalipse tem uma relação com o terceiro de Gênesis, ok? Então, vemos lá. Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais, disse a mulher. Foi assim que Deus disse, não comereis de nenhuma árvore do jardim. Aqui eu fiz um asterisco, porque embaixo, na realidade, não foi o que Deus disse, não? Você vê como a serpente ela altera as coisas. Então, o Senhor, Deus ordenou ao homem, podes comer livremente de qualquer árvore do jardim, mas não comerás da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comeres, com certeza morrerás. Não? E daí também, continuando a isso, né, respondeu a mulher à serpente. Deus disse, não comerás dele, nem nele tocareis. Se o fizeres, morrereis. Disse a serpente à mulher, com certeza não morrereis. Então, esse aqui é o terceiro capítulo de Gênesis. E no antepenúltimo capítulo de Apocalipse, vemos a serpente também. E ali acaba a serpente, a história dela. Né? Vi descer do céu um anjo com a chave do abismo e uma grande corrente na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás. Lançou-o no abismo, onde o fechou e pôs um selo sobre ele, para que não enganasse mais as nações. E o diabo, que as enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde estão a besta e o falso profeta. Eles serão atormentados dia e noite, pelos séculos dos séculos. A morte e o inferno foram jogados no lago de fogo. Esta é a segunda morte, o lago de fogo. Entende? Então, aqui vemos a relação entre a serpente, não? E a questão da morte também. Né? E aqui, em Apocalipse, é a mesma coisa, mas aqui é dado um fim, né, pelo menos para a influência dela em todos os homens. Não? Ok? Então, aqui teríamos essa relação no terceiro capítulo de Gênesis com o penúltimo capítulo de Apocalipse. E depois, mais abaixo, eu também percebi que depois de Apocalipse temos, depois que os homens são, depois que Adão e Eva saem do paraíso, né, que Deus fecha, põe-os para fora, para protegê-los. Muitas vezes a gente fala que foram expulsos, mas a ideia, digamos, seria de protegê-los mais que qualquer outra coisa, porque ali é interessante ver como Deus está trabalhando para que eles possam voltar, que nós vamos ver mais abaixo, que a gente sabe. Né? Entende? Então, mas ali depois do 4 a 11, até quando chega o capítulo 12, quando entra, de fato, o chamado de Abraão, vemos ali que tem as consequências da queda, o dilúvio, ao versículo 7, né, que é o dilúvio que não funciona, e do lado de cá, vemos que a partir do capítulo 12 até o capítulo 19, fala-se muito sobre o reinado de Satanás como adversário e fala também da vitória final do Cordeiro. Okay? Então, aqui eu queria também mexer um pouco, falar um pouco sobre isso. Diz assim, Deus prosseguiu, fizesse, cara, a voz do sangue do teu irmão está clamando a mim desde a terra. E depois aparece mais à frente, não? Vamos edificar uma cidade para nós com uma torre de Babel. E Babel significa porta dos deuses, né? Tá bem? Cujo topo toca o céu. E do lado de cá, ao longo desses 8 capítulos, temos, né? Clamou em alta voz, caiu a grande Babilônia, ou seja, uma referência também a um dos capítulos que temos aqui, esse de 3 a 11. E os juízos de Deus são verdadeiros e justos. Ele julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com sua prostituição. A besta foi presa, e com ela o falso profeta. Esses dois foram jogados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. E depois, aleluia, porque o Senhor nosso Deus, o Todo-Poderoso, já reina. Chegou a hora das bodas do Cordeiro, e a sua noiva já se preparou. Bem-aventurados que são chamados à ceia das núpcias do Cordeiro. Mais alto? Ok, desculpa. Disseram para falar um pouco mais alto. Então, aqui de novo, em um desses capítulos de Gênesis, que vai do 3 ao 11. Então, Noé edificou um altar ao Senhor
e ofereceu o holocausto sobre o altar. Deus disse: Este é o sinal da aliança que firma entre mim e vós, e com todo ser vivo que está convosco por gerações perpétuas. Coloquei o meu arco-íris das nuvens, ele será o sinal de uma aliança entre mim e a terra. Igualmente, aqui em Apocalipse também aparece essa ideia, o arco-íris volta a aparecer. Fala um trono no céu, com o Senhor Deus assentado sobre ele, e ao redor do trono havia um arco-íris. Okay? Então, assim, essas são as ideias que eu percebi que entre o capítulo 4 e o 11, que depois não, já está fora do jardim, até o 11, antes do 12, que seria quando entra Abraão, temos uma descrição não, da consequência da queda, de como isso afetava o ser humano, da tentativa, né, de fazer um reset, de recomeçar tudo através de Noé, e vemos que não funciona. Tá? E do lado de cá, vemos também todo esse trajeto, não, esse enfoque dado, né, ao reino de Satanás como adversário e tal, mas também mostra a vitória final do Cordeiro, ou seja, do lado de cá temos o dilúvio, que era uma tentativa de recomeçar através, mas viu que a matriz, que é o homem, né, ele não adianta, porque é o próprio homem que é o problema, né? Não é nada externo ao homem, mas algo interior do homem. Então, entre a figura do Cordeiro, então, assim, aí sim é possível resolver esse problema, ok? E depois também, a outra sequência, vemos em Gênesis, a partir de Gênesis 12, não? E isso vai até o capítulo 11 de Apocalipse, aí vemos toda a história das Escrituras, não? Dentro do processo de salvação. Então, de repente, eu coloquei aqui, não? A etapa do processo de salvação do homem inicia-se a vinda do Messias. Deus chama Abraão, ou seja, é o chamado de Abraão, que está relacionado à vinda do Messias, que, por sua vez, é a forma não como Deus pode salvar o homem. E do lado de cá, em Apocalipse, vemos algo muito interessante, porque vemos que ali, da partir do capítulo 2, a parte do 1, digamos assim, até no versículo 9 do capítulo 1, começa a haver uma radiografia da cristandade, aparece as sete igrejas da Ásia Menor, depois vem, digamos assim, a reta final do processo, como a gente está falando no início, os 7 selos, 7 trombetas, ok? Então, ou seja, do capítulo 12, quando Deus chama Abraão, até o capítulo 11, quando termina as 7 trombetas, digamos assim, quando está concluído tudo, aí temos todas as escrituras, ok? Então, nesse paralelo, temos essa ideia. Aqui vamos, desculpa, eu faltou mostrar os versículos, né? Esse último, que era do capítulo 12, de 1 a 3, fala. E o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra e do meio dos teus parentes e da casa do teu pai para a terra que eu te mostrarei. E farei de ti uma grande nação. Te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por ti. Okay? E depois lá, já em Apocalipse, vemos, aqui ele está falando da bênção, não? Que através de Abraão, que viria o povo de Israel, o povo de Judeu, o povo de Deus, vem Jesus, enfim, tudo isso. E aqui em Apocalipse vemos, ao me voltar, João falando, vi 7 candelabros, que são, depois mais abaixo, vamos dizer que os candelabros são as igrejas, de ouro, e no meio dos candelabros havia alguém semelhante a um filho do homem. Portanto, escreve as 7 igrejas, coisas que tens visto, tanto as do presente como as que acontecerão depois destas. Ou seja, depois dessa é o que nós vamos ver mais à frente. Né? Mas entende? Então, assim, aqui vemos um pouco dessa digamos assim, desse processo que começa no 12 e vai terminar no 11 de Apocalipse, todas as escrituras. Então, vemos desde Abraão até a reta final, como eu coloquei aqui, que é os 7 selos, 7 trombetas. Tá bem? Então, só para falar um pouco novamente, essa aqui é a ideia de que o livro de Apocalipse ele tem uma correspondência, um paralelo com Gênesis, então, ou seja, tentando enquadrá-lo em toda a história da Bíblia. E aqui eu coloquei um pouco, porque mais algumas coisas que Jesus, né, falando sobre Jesus, que ele era o alfa e o ômega, não, que ele era o que é, o que era, o que há de vir, sou o primeiro e o último. Mais à frente também em João, né,
Vemos, não, quando fala. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito existiria. Okay? Então aqui eu tentei criar um pequeno quadro onde podíamos ver tudo isso, né, de alguma forma. Não? Então vemos que Jesus ele era o alfa, não? E era o ômega, certo? E vemos que Gênesis narra da abertura, é uma introdução, fala do passado. Enquanto Apocalipse, enquanto Gênesis é uma abertura, o Apocalipse é um fechamento. Enquanto o Gênesis introduz, digamos assim, toda a razão para a qual Deus chama Abraão e tudo se desenrola a partir dali, então explica desde a criação do mundo e tal. Vemos que, por outro lado, o Apocalipse já fala do que vai ser a nova Jerusalém, a eternidade junto de Deus, esse tipo de coisa. Enquanto um está falando do passado, outro está falando do futuro, ok? E sempre com Cristo, não? Sendo, digamos assim, o pilar central de tudo isso. Okay? Então eu imagino assim que essa é um pouco a ideia de que a gente pode imaginar de Apocalipse para enquadrá-lo na Bíblia, ok? Então essa era a ideia primeira de pensarmos na Apocalipse dentro das escrituras como um todo. Okay? Bom, então essa era a primeira parte, que era Apocalipse dentro da Bíblia. Agora eu gostaria de falar um pouco da Apocalipse com relação aos destinatários, ou seja, a carta ela foi escrita às 7 igrejas da Ásia Menor. Então eu gostaria de tentar que nós entendêssemos um pouco qual era a situação desses cristãos para quem essa carta foi escrita. Okay? Então é para isso que nós vamos agora. Então, Apocalipse 1:8. Aqui temos o texto que eu acho que todos já tiveram a oportunidade de ler, não? E eu vou destacar só algumas coisas também. Okay? Então, primeiro de tudo é que fala na revelação de Jesus Cristo. Né? E é interessante porque o livro Apocalipse quer dizer isso, revelação. Então, ou seja, nós estamos falando de uma revelação, de algo que Deus está nos dando, está nos ajudando a enxergar, algo que, digamos assim, não só porque tem a ver com o futuro, mas também tem a ver com uma realidade que nós não conseguimos alcançar. Eu coloquei mais à frente disso. Né? É que Jesus revela-nos uma realidade presente e futura de uma dimensão que nós não alcançamos com os nossos órgãos de sentidos. Vou explicar o que quer dizer com isso. Ali em Efésios 6, de 10 a 12, né, Paulo comenta: finalmente, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais permanecer firmes contra os ciladas do diabo. Pois não é contra pessoas de carne e sangue que temos de lutar, mas sim contra principados e poderios, contra os príncipes desse mundo de trevas, contra os exércitos espirituais da maldade nas regiões celestiais. Por isso, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, permanecer firmes. Okay? Então, vemos aqui que Paulo está descrevendo que existe o quê? As regiões celestiais, e nela não estão aqui os principados e poderios, né? Os príncipes desse mundo nas trevas, os exércitos espirituais. Então, ou seja, essa realidade presente e futura que Deus vai revelar através de Cristo a João. E João vai escrever e vai trazer a nós, né, aos cristãos do primeiro século, e que também é para nós, com certeza. Né? E, como nós falamos, um pouco ele fala que, às vezes pensamos que o livro de Apocalipse só fala de coisas que vão acontecer muito tempo depois, mas não necessariamente. Há coisas que são com um futuro mais próximo, a gente vai ver mais à frente. Não? Fala que coisas que em breve devem acontecer, o tempo está próximo, ok? Então, aqui vemos que, digamos assim, há dois futuros, um futuro mais próximo, que é em breve, um futuro mais distante, que vamos encontrar em Apocalipse, ok? Então, no Apocalipse 1 fala, 3 também, aqui o 4, né? Que as coisas que em breve devem acontecer. Então, João escreve as 7 igrejas que estão na Ásia. Ou seja, há uma parte do livro que ela é, digamos assim, para um futuro mais próximo. Okay? Depois também, mais à frente, né, ele fala coisas que tens visto, tanto as do presente como as que acontecerão depois dessa. Ou seja, depois daquelas vão acontecer outras. Né? E depois no 4.1 vamos ver isso. Né? Depois dessas coisas que se referiam às 7 igrejas, que já acabou no final do capítulo 3, e agora no 4.1 começa outra realidade, digamos assim, seria o futuro mais distante.
tá bem? Nós vamos ver mais à frente. Nesse caso, vai ser aqui onde vai começar os 7 selos, tá bem? As coisas que devem acontecer depois dessa. Então, ou seja, Apocalipse vai tratar de um assunto, vai tratar de se direcionar à igreja, as 7 igrejas do Apocalipse, as 7 igrejas da Ásia Menor, e mais à frente de outras coisas também, ok? E, bom, nós vamos falar bastante sobre isso, né? Sobre esse momento, né? Que ele vai descrever essas 7 igrejas que estão na Ásia, também com uma coisa que serve para nós, tem, né, uma utilidade para nós cristãos, digamos assim, seria, digamos, uma radiografia da cristandade, digamos, e que outra coisa que nós vamos falar bastante durante o estudo de Apocalipse é uma coisa chamada repetição de modelos, e vamos ver que, como ali, quando ele fala, se dirige a essas igrejas, né, ele usa fatos e estruturas que são do Velho Testamento, e se aquilo que era do Velho Testamento existia, digamos assim, naquele momento das igrejas, isso significa que ele também exista hoje, né? Existiu sempre, ou seja, tem uma espécie de repetição de modelos. Essa forma de ver Apocalipse é muito útil e a gente vai explorar bastante isso mais à frente. Okay? Então, essas cartas vão ser bastante úteis para nós também. Repito, foi escrita para eles, para aqueles cristãos, mas elas têm uma utilidade grande para nós também, ajuda-nos também a perceber a nossa, digamos assim, como nós cristãos vivemos hoje, né, a realidade nossa, porque é muito parecido com aquela. Talvez fiquemos surpresos de ver isso. Okay? Aqui, de novo, o texto que nós estamos tratando. E, bom, o livro, como nós sabemos, foi escrito por João, né? Foi uma revelação dada de Jesus Cristo e anjos a João, e ele... Interessante que aqui eu coloquei no versículo 9, acrescentei o versículo 9 não era parte desse trecho, mas só para que pudéssemos entender. E João, ele diz, né, eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança em Jesus, estava na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus, ok? Então, vemos que João também, ele como outros, né, como Pedro ou Paulo, que foram martirizados, João também estava exilado. Parece que João escapou da morte no sentido de ser perseguido desse tipo, mas ele estava sendo perseguido e ele foi exilado aqui para a ilha de Patmos. Aqui é uma foto da ilha de Patmos, para que vocês possam ter ideia de onde João estava quando ele recebeu a revelação. E aqui um pouco os destinatários, para quem a carta é escrita. Não? Então, fala 7 igrejas que estão na Ásia. E aqui vamos falar um pouco agora sobre o contexto desses cristãos na Ásia. Aqui estão onde estão as cidades, né? Temos aqui as 7 igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essa região aqui é a região atualmente da Turquia, né? E aqui temos o Estreito de Bósforo, e aqui termina a Ásia, e aqui começa a Europa, né? Então, aqui vamos para a Grécia. Tal. Então, essa região aqui, essas igrejas que estão aqui, foram escolhidas para serem para onde foi direcionada a carta. Okay? E é um pouco sobre a situação delas nesse momento que nós vamos falar agora, que é a segunda parte do estudo, tentar contextualizar o livro de Apocalipse dentro do momento que eles viviam. Tá bem? Então, vamos lá. Então, vemos que João, quando ele escreve, não? E Jesus, né, quando revela, ele fala da parte de Jesus Cristo, e aqui já é uma sugestão muito interessante, que fala primogênito dos mortos. Né? Ou seja, já se fala mesmo de alguém que foi perseguido e foi morto, e foi o primeiro. Né? Fala que sendo uma fiel testemunha, fala que nos libertou dos pecados pelo seu sangue, ou seja, houve derramamento de sangue. Né? Como vimos agora anteriormente, né? João fala, vosso irmão e companheiro na tribulação, na perseverança em Jesus. Ou seja, um pouco, vemos que, e vamos ver muito isso ao longo principalmente da primeira parte, vamos ver no próximo mês, são das 7 igrejas, né? Dessa realidade que eles viviam de perseguição, que é muito forte. É ela por aí que nós vamos. Okay? Então, sobre o Apocalipse, os destinatários. Eu diria que o traço mais importante que marcava aquele momento
aquelas igrejas, né, era perseguição contra eles, contra os cristãos. Okay? E nós vamos ver aqui que essa perseguição ao cristianismo era desencadeada principalmente por três forças. Havia três vetores, digamos assim, que realmente buscavam. Era o Império Romano, o judaísmo e os populares. Populares, eu diria que são do povo, não? Da própria sociedade que emergia contra os cristãos. Tá vendo? Então, nós vamos falar dessas três forças. Faltou suceder aqui em cima. Forças. Tá bem? Então, começamos pelos populares. Okay? Aqui é um trecho interessante que nós vemos já em Atos 19, porque aqui, quando Paulo passa por Éfeso, e ele já está evangelizando o pessoal, e já há uma aceitação grande, né? E vemos aqui que um empresário ali, um ourives, né? Chamado Demétrio, ele mobiliza mais ourives e começa a se articular contra Paulo, né? E daí vemos que mais abaixo, como fala, quando depois, né, não sei se lemos tudo ou não, porque é um pouco comprido, mas talvez pode ser interessante, não? Olha aqui. Por esse tempo, houve um considerável tumulto acerca do caminho. Havia certo ourives, chamado Demétrio, que fazia miniaturas de prata do templo de Diana. Proporcionava um bom negócio aos artífices. Vou dar aqui agora. E ele os reuniu, bem como os artífices de obras semelhantes, e disse: Senhores, bem sabeis que desse negócio nos vem a prosperidade. Estais vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, esse homem, Paulo, tem convencido e desviado muita gente, dizendo não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. E não há somente perigo de que esse nosso negócio caia em descrédito, mas também que o templo da grande deusa Diana perca toda a sua importância, vindo até mesmo a ser destituída da sua majestade, aquela que em toda a Ásia e o mundo adora. Ao verem isso, ficaram furiosos e gritaram: Grande é Diana dos Efésios. A cidade encheu-se de confusão e todos imediatamente correram ao teatro. Depois, saltando, se Demétrio, agora eles já estão no teatro e as autoridades dizem: se Demétrio e os artífices que estão com ele têm alguma queixa contra alguém, os tribunais estão abertos e há procursos. Que se acusem uns aos outros. Além disso, se demandais alguma outra coisa, isso será resolvido numa Assembleia Geral, pois corremos o perigo até de sermos acusados de provocar desordem por causa dos acontecimentos de hoje, não havendo motivo algum com que possamos justificar essa aglomeração, e tendo isso, desfeita a Assembleia. Okay? Então, aqui é um exemplo de como os populares, pessoas da sociedade, se mobilizavam contra os cristãos. Né? Aqui vemos Paulo, e depois da carta que eu pedi que lessem antes, né? Depois também vamos trabalhar um pouquinho sobre ela, vai ficar bem claro isso também, porque vemos lá na carta de Plínio a Trajano, como ele descreve que os templos estavam vazios, pois tal, até mesmo alterando a economia da sociedade naquele lugar. Tá? Então, isso era a ideia aqui que vemos a perseguição movida por populares, por pessoas da sociedade. Tá? Aqui uma pequena explicação de por que essas pessoas tinham esse problema. Tá? Porque, baseado no que? Não? Então, porque assim, os cultos aos deuses antepassados davam um sentido de pertencimento a uma família e a uma tribo, a um povo. Entende? Então, esses cultos eram muito importantes, realmente, dentro daquela sociedade antiga. E todos os membros da família eram responsáveis pelo cumprimento desses ritos. Os antepassados também eram considerados deuses. Né? Os deuses domésticos, entre eles o deus lar, recebiam oferendas, refeições em troca de proteção. Interessante aqui que o nome lareira vem disso aqui, ó, deus lar. Caso os familiares negligenciassem as oferendas, era considerado como uma espécie de parricídio, entende? E perdiam não só a total proteção, como eram perseguidos. A perseguição dos cristãos, muitas vezes culpados, aplacaria essa fúria dos deuses. Então, quando eles buscavam os cristãos para sacrificá-los, eles também, de uma certa forma, é como se tentando aplacar essa fúria dos deuses. Okay? Muitas vezes a população enfurecida, enraivecida, se levantava contra cristãos, inclusive por falta de chuvas, ou seja, eles responsabilizavam os cristãos, porque
os templos estavam começando a se esvaziar, já não havia mais aquela demanda, digamos assim, aos templos, então eles acreditavam que aquilo era problema porque os deuses estavam bravos, nervosos com eles, estavam culpando de alguma coisa, então tocava buscar um bode expiatório. Lá vão eles com os cristãos. Tá bem? Vamos mais abaixo. Outro tipo de outra força, não, que tínhamos contra os cristãos era o próprio judaísmo. Não? E, bom, sabemos, os cristãos nós vemos como uma continuidade, ou seja, temos não, o cristianismo como uma continuidade do Velho Testamento. E essa era a ideia que os apóstolos, Jesus, né, todos insistiam nisso. Né? Vimos claramente quando Paulo, né, visitava, chegava às novas cidades, nas suas viagens, o primeiro lugar que ele buscava era uma sinagoga. É interessante, por quê? Porque ali na sinagoga ele tentava mostrar como Cristo era o cumprimento das promessas do Velho Testamento. Além de também com o segundo objetivo, talvez mais estratégico, era agilizar o processo de expansão, ou seja, ao invés de começar com uma pessoa totalmente nova, já havia, digamos assim, um grupo que já conhecia o Velho Testamento, já entendia muito do que estava sendo falado, e aquilo já, de certa forma, ganhava-se tempo, e Paulo poderia partir para outra cidade. Né? Então, essas eram as duas razões principais porque Paulo buscava as sinagogas quando chegava na cidade nova. Okay? Mas, tinha uns problemas, não? Tinha uns problemas. A gente já viu isso com Jesus, não? Quando Jesus ele estava sendo julgado, uma das coisas que os judeus alegaram foi essa questão relacionada a César também. E Pilatos sabia, como eu coloquei aqui em Mateus 27, pois ele sabia que haviam entregado por causa de inveja, ou seja, que os judeus estavam perseguindo Cristo pela inveja. Né? E depois aqui temos que, durante o julgamento, é interessante como eles usam, os judeus usam a figura de César para forçar Pilatos a ir contra Jesus, porque Pilatos viu que não havia nada do que incriminá-lo. Então, os judeus engolem seco, né, porque eles dizerem que César seria o rei deles era uma coisa mesmo, uma aberração, porque mais à frente, daqui 40 anos, eles vão fazer uma rebelião contra Roma e Roma vai voltar e vai destruí-los todos. Né? Então, aqui temos que, mas nesse momento eles usam a figura de César para forçar Pilatos a condenar Jesus. Né? Então, mas os judeus gritavam: se soltares este homem, não és amigo de César. Todo aquele que se declara rei é contra César. Os principais sacerdotes responderam: não temos rei. Isso um judeu dizer isso é porque realmente o desespero está no seu limite, não, a não ser César. Então Pilatos entregou para ser crucificado. Okay? Então aqui vamos ter um pouco dessa questão dos judeus. Né? Outra passagem, né, quando fala que Paulo chegou a Tessalônica, né, onde havia uma sinagoga dos judeus, segundo o seu costume, como acabamos de falar. Né? Ele foi ali para comparecer à reunião deles e por 3 sábados examinou com eles as escrituras, explicando e demonstrando que era necessário que Cristo sofresse de estar entre os mortos. Então esse era o modus operandi de Paulo quando chegava na cidade, como disse. Mas sabemos que logo em seguida havia uns problemas. Né? Mas, né, os judeus ficaram com inveja de novo e tomando consigo alguns homens maus dentre os desocupados, reuniram a multidão e tumultuaram a cidade. E invadiram a casa de Jasson, procurando Silas e Paulo, a fim de entregá-los ao povo. Todavia, como não os encontraram, arrastaram Jasson e alguns irmãos à presença das autoridades da cidade, gritando: esses homens que têm agitado o mundo chegam também aqui, e Jasson, não sei, os acolheu. Todos eles procedem contra os decretos de César, dizendo haver outro rei, Jesus. Assim provocaram a multidão as autoridades da cidade. Ou seja, os judeus, diferente daqueles que nós vimos do Demétrio, que não tentaram defender, digamos assim, o seu negócio na cidade, aqui os judeus eles têm que usar a artimanha de César, não contra os cristãos, dizendo que os cristãos não adoravam a César, como eles também não adoravam, mas enfim. Então vamos ver que os judeus vão ser mesmo, digamos assim, eles vão ser os maiores, nós vamos entrar isso mais à frente, mas eles vão ser os maiores denunciantes, digamos assim, dos cristãos
para serem perseguidos pelos romanos. Okay? Aqui já temos a carta à igreja de Esmirna, mais à frente, que no capítulo 2, né? E aqui vemos de novo Jesus falando para o pessoal de Esmirna, né? Conheço tua tribulação e a tua pobreza, apesar de seres rico, e a blasfêmia dos que dizem ser judeus, mas não são, pelo contrário, são sinagoga de Satanás. Não temas o que has de sofrer. O diabo está para colocar alguns de vós na prisão, para que sejais provados, e passareis por uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e eu darei a coroa da vida. Ou seja, aqui vemos, nós vamos entrar isso no segundo estudo, falando sobre as cartas. Aqui eu queria só destacar essa parte, quando fala, não, dos judeus. Ele fala, eu sei da tua pobreza, apesar de seres rico. Muito provavelmente, os judeus, eles tinham influenciado a sociedade para, de alguma forma, prejudicar os cristãos, ou seja, eles eram pobres no sentido, provavelmente eles não conseguiam, sabe, prosperar, digamos assim, nos seus negócios, nas suas vidas, dentro desse mundo, mas Deus falou, mas eles eram ricos, né? No sentido espiritual, digamos. E daí ele fala sobre a blasfêmia daqueles que dizem ser judeus, mas não são, pelo contrário, são a sinagoga de Satanás. Ou seja, essa vai ser uma constante, né, ao longo de muitos anos, até que, de certa forma, há uma certa uma ruptura entre a igreja cristã e o judaísmo. Mas durante muito tempo, como os judeus eram, digamos assim, o primeiro público-alvo dos cristãos quando estavam, como a gente viu em Paulo, eles vão conhecer muito bem os cristãos, vão saber onde se encontram, quem são, o que fazem, daí vai ser um prato cheio para fazer as denúncias aos romanos contra os cristãos, ok? Essa é da igreja de Esmirna, mas também temos a mesma coisa que acontece na igreja de Filadélfia. Ali, né, Jesus fala, tens pouca força, mas guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Farei da sinagoga de Satanás aos que se dizem judeus e não são, mas mentem. Sim, farei que venham adorar prostrados aos teus pés e saibam que eu te amo. Porque dessa atenção à minha exortação, a perseverança, eu também te guardarei da hora da provação que virá sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Entende? Ou seja, aqui temos de novo, né, essa construção da sinagoga de Satanás. Ou seja, a sinagoga era um instrumento nas mãos de Satanás. Entende? Por mais que os cristãos tentassem ajudar que aqueles judeus vissem Cristo como sendo cumprimento das promessas do Velho Testamento, era quase que inútil, porque muitos deles não queriam, não aceitavam isso e, pior ainda, iam contra. Pior para os cristãos, né? Para eles também é muito mal. Okay? E aqui já vemos um pouco mais à frente, não? Que a carta foi escrita entre os anos 80 e 90. Aqui já é uma carta de Inácio de Antioquia, que escreve a mesma igreja que estávamos vendo aqui, que foi Filadélfia. Não? Aqui ele escreve a mesma igreja um pouco mais à frente. E aí ele está falando já de como já houve essa ruptura com o judaísmo. Ele fala, se, no entanto, alguém vier com interpretações judaizantes, não lhes deis ouvido. É melhor ouvir doutrina cristã dos lábios de um homem circuncidado que a judaica de um não circuncidado. Se, porém, ambos não falarem de Jesus, tenham-os em conta como colunas sepulcrais, e mesmo de sepulcros, sobre os quais estão escritos apenas nomes de homens. Fugi, pois, das artimanhas e tramóias do príncipe desse século, para que não venhais esmorecer no amor, atribulados pela sagacidade dele. Então, aqui novamente vemos esse efeito, essa ação dos judeus sobre os cristãos. Né? Já estamos na entrada no século seguinte já, ok? Então é isso. Desculpa, só. Aqui terminamos um pouco essa ideia e vamos dos judeus. E aqui volto a insistir. Os judeus vão ser talvez não, mas o principal denunciante dos cristãos para os romanos, ok? Vamos falar mais sobre isso. Outra característica, outra força não, que agia contra os cristãos era o próprio Império Romano. Vamos tentar entender por que o Império se dobrava, ia contra os cristãos. Okay? Houve duas grandes ondas de perseguição até então, até esse momento, quando é dado o livro de Apocalipse. O livro de Apocalipse é dado, né, a João
nesse momento do imperador Domiciano, ok? Mas houve uma outra anterior a essa, que foi Nero, quando provavelmente Paulo e Pedro foram martirizados também. Essa foi a primeira deles, quando também tem o incêndio de Roma, e Nero culpa os cristãos, né, usa os cristãos como bode expiatório e tal. E essa foi a primeira. E agora temos a segunda, que é um momento bastante pesado também para os cristãos. Mas do que eram acusados os cristãos pelo Império Romano? Tentei colocar aqui algumas ideias só para entendermos. Né? A primeira delas é não celebrar os cultos oficiais, em especial do imperador, constituía um crime de lesa majestade e de ateísmo. Okay? Panteão, ou seja, panteão, lugar, panteão, todos os deuses, não? Famosos panteões. Né? Então, o que acontece? São duas, uma delas é a lesa majestade e outra é do ateísmo. Como vimos lá no filme que eu sugeri, né, que vocês vissem, então, do Policarpo, eles eram acusados de serem ateus. Incrível isso, não? Os cristãos eram acusados de serem ateus. Por quê? Porque eles não adoravam os deuses, entende? Eles não adoravam, para eles, aquela atitude deles de não adorar os deuses, de só adorar Cristo, o Deus, para eles, era considerado um ateísmo, ok? E essa era uma ideia que realmente era, digamos assim, muito forte entre eles, porque vimos que não só dentro do mundo romano, mas no mundo grego também, a ideia dos deuses era muito forte e era realmente um motivo grave de perseguição. Né? E também o lesa majestade, aí eu vou explicar um pouco mais abaixo. Os cultos oficiais eram o pilar que sustentava, amarrava, dava liga a todo o império, e dava coesão. Entende? O que acontece? Eu vou falar um pouquinho mais à frente sobre isso, ok? E a não assistência era vista como um gesto, sinal de reverência e submissão, e aumentava o risco de insurreições, ou seja, enfraquecia o poder central e desagradava os deuses. Então, ou seja, essas eram as razões para as quais os romanos iam pelos cristãos, perseguiam os cristãos. Okay? O culto cívico-religioso, esse era o problema, porque não é só a questão cívica, mas também estava como se fossem os dois lados de uma mesma moeda, entende? Tinha o cívico e o religioso, e onde pegava mais era essa questão da religiosidade, porque vemos que os cristãos, Paulo, Jesus, ensina que nós devemos ser bastante leais aos governos, entende? A questão dos tributos e tudo mais, vemos Paulo falando também em Romanos sobre as autoridades e tal. Então, a questão da lealdade, o lado cívico, não era um problema, ao contrário, qualquer governo poderia depender bastante bem dos cristãos. O problema era que estava associado ao lado religioso, e aí que a coisa pegava, ok? Então, esse culto cívico religioso era uma prova de fidelidade dos súditos para com o império. Como nós vimos anteriormente, aqui, os cultos oficiais eram um pilar que sustentava, amarrava, dava liga a todo o império. Vocês imaginam, o Império Romano foi se expandindo e era uma miscelânea de gente, de povos, de coisas. Então, ou seja, tinha que ter alguma coisa que, digamos assim, costurava tudo aquilo. E aquele digamos assim, que os romanos obrigavam aquelas pessoas a fazerem em prol de Roma. Então, essa adoração, né? E isso era uma forma deles manterem viva a posição deles perante aqueles povos. Mas eles também, a Pax Romana, permitia que os outros pudessem ter os seus deuses. Né? Pilatos falou, não, leve e julgai segundo as vossas leis. Não? Isso é uma questão de deuses seus, isso é entre vocês. Ok? Então, assim, o Império Romano ele tinha essa questão que era de como dar essa liga, como fazer com que houvesse uma coesão entre todas as terras que estavam espalhadas pelo Império. Okay? Então, aqui eu coloco de novo, não? Meio de reforçar a coesão das diversas províncias em meio à crescente expansão do Império. Okay? E esse culto cívico-religioso ele foi instituído por César Augusto, que foi de 27 a.C. até 14 depois de Cristo, ou seja, quando Jesus nasce, tá. Mas quando Jesus morre, já não mais, tá? Como um culto oficial, era um culto a César, Dominus Deus, e Salvador do Império. Era instituído também como uma expressão de gratidão. Isso é uma expressão de sincera gratidão das massas. Isso era muito comum no mundo antigo. Por quê? Por todo o desenvolvimento que Roma trouxe ao mundo mediterrâneo.
as infraestruturas, a gente vê muito isso, não? Como quando a gente viaja aqui por lugares onde houve o Império Romano, vemos as estradas, aquedutos, né? Todas as estruturas que eles criaram de teatros, de anfiteatros, tudo. Enfim, tudo isso era muito valorizado pelos outros povos, né? Que dominados pelos romanos também, inclusive. Também trouxe uma pacificação, acabou com a pirataria no mar Mediterrâneo, uma série de coisas, tal. Então, tudo isso, os romanos exigiam que o povo adorasse a César por ter ter trazido essa paz, digamos assim, esse desenvolvimento a essa região, né? E tudo isso também era ligado, como eu falei, o Pax Romana. A Pax Romana. A Pax Romana ela era uma forma de evitar com que houvesse as insurreições. Ou seja, como Roma ele anexava um território, porque Roma precisava de um lugar que produzisse trigo para o pão, precisava de algum lugar onde produzisse o sal. Não? O sal era uma coisa muito valiosa, porque se matasse um animal, não dá para consumir o animal muito rápido. Então, a carne ia estragar, putrefar. Então, eles salgavam a carne para que ela pudesse durar mais tempo. Né? A própria palavra salário vem de salvo, né? Que é a forma de pagamento e tal. Então, eles precisavam de madeira, iam por uma região que tinha madeira. Se precisavam de prata, iam por uma região que tinha prata. Então, ou seja, eles tomavam aquelas regiões, só que aquelas regiões elas já tinham a sua sociedade, a sua história, a sua cultura, enfim, tudo isso. Então, a Pax Romana, o que ela fazia? Roma anexava um território, ele dividia esse território em 4 partes, e uma quarta parte, digamos assim, ele romanizava. As outras 3 partes eles deixavam como intactas, como se fossem eles vivendo ali sem a presença dos romanos. Os romanos só vão ficar mesmo em uma quarta parte disso. Ali vão construir o pretório, uma série de coisas. Toda a maquinária romana vai estar dentro desse lugar, que é essa uma quarta parte de todo o território. E vão permitir com que as pessoas continuem lá com seus deuses, tal, mas vão exigir o quê? Essa adoração a César. Enfim. Então, aqui que vai ser o grande problema dos cristãos, ok? Aqui, olha, eu coloquei uma coisa só para vocês terem ideia de como isso é muito sensível para os... Está dando um retorno aqui, de alguma forma. Estão me ouvindo? Alô? Só um pouco. Sandra, veja se o som não está fechado. Não sei, estou me ouvindo, perdão. Pai, não é do seu microfone, é de outra pessoa que não está... De outra pessoa. Acho que alguém aberto... Zequinha, se você puder fechar todos os microfones de novo. Aqui, como estava dizendo... Oi? Alô? Estão ouvindo? Ouvem? Okay. Aqui é uma... Priene é uma cidade também na Ásia Menor. E aqui era as ruínas, não? Mas aqui é uma reconstrução dessa sala aqui, que eles tinham, uma sala do Conselho dos Cidadãos de Priene. Não? E é interessante aqui, porque nessa cidade, em 3 lugares, de uma delas, aqui nessa sala do Conselho, encontra-se uma inscrição. E essa inscrição diz assim: a providência enviou-nos Augusto como Salvador, para pôr fim à guerra e apoderar todas as coisas. O dia do seu nascimento foi para o mundo o começo da boa nova. Ok? Essa aqui é uma inscrição que está aqui nessa cidade, em 3 lugares de Priene. Mas essa inscrição, se vocês olharem com calma, eu vou fazer agora, nós compararmos com o Evangelho, isso coloca mesmo os cristãos na rota de colisão com o Império Romano de uma forma incrível mesmo. Quer ver? Olha, aqui, a mesma inscrição está aqui desse lado direito. A providência enviou-nos Augusto como Salvador e tal. E se vemos, em Marcos 1 fala que o princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, Maria dará à luz um filho e ele salvará o seu povo dos seus pecados. Veja, nós temos aqui fala providência. Aqui
e temos Deus, ok? Salvar, Salvador. Nascimento, dará à luz. Em grego, isso aqui está escrito Boa Nova, Evangelho, ok? Aqui está escrito princípio do Evangelho. Ou seja, os cristãos, aquilo que nós cremos, de certa forma, foi mesmo assim, uma bomba que caiu no colo dos romanos, e os romanos vão por eles, porque realmente era uma afronta assim, inigualável a toda a autoridade que era do imperador romano, entende? Então, por isso, eles vão persegui-los obstinadamente mesmo, entende? Então, aqui, bom, isso aqui só voltando aqui atrás, que eu estava dizendo César, quando foi instituído César Augusto, o culto oficial, entende? Então, essa Pax Romana era uma coisa muito importante e Roma, com isso, conseguiu evitar com que houvesse muitas insurreições em muitos lugares, entende? Porque ele permitiu que os cidadãos daqueles povos mantivessem ali sua forma de vida normal, ok? Pelo menos 3/4 partes da coisa continuavam daquele jeito, ok? E aqui de novo, tá? Aqui, aquele documento que eu enviei para vocês, que eu pedi que vocês lessem, aqui é uma coisa que eu gostei muito de quando eu li isso aqui, eu achei muito interessante. Por quê? Porque o Plínio, ele era um... Obrigado. O Plínio, ele era o governador que foi da região da Bitínia, não, da província da Bitínia, e ele foi para lá, e quando ele chega nessa região, ele vai encontrar um problema que ele, até então, ele não tinha se deparado, porque ele estava em Roma, e ele era mais novo, tal, quando ele estava em Roma, ele nunca tinha presenciado um julgamento de cristãos, tal, porque ali talvez as coisas não estivessem tão grandes como estavam em Bitínia, ok? E ele escreve para o imperador Trajano. E essa carta é uma carta muito, muito importante dentro da história do cristianismo, porque ela, digamos assim, é uma fotografia tirada por um outsider do cristianismo da época, entende? E isso é realmente algo muito bacana, por quê? Porque mostra essa perspectiva, o impacto, a maneira como era visto o cristianismo pelos não cristãos, não? Enquanto mais por um governante, no caso que era o Plínio, ok? Então aqui região da Bitínia, onde ela está, de novo aqui onde estão as 7 igrejas do Apocalipse que nós falamos, né? Aqui onde está o Estreito, e daí aqui começa a Europa, aqui ainda está a Ásia. Tudo isso é a região da Turquia, né? Okay? E bom, aqui eu só para dar jus à pessoa que traduziu tudo isso. E isso. Estou só falando rapidamente sobre alguns trechos da carta para que nós destaquemos. Né? Então, aqui o Plínio comentando, né, que ele nunca participou em Roma de nenhum processo contra os cristãos, né, que ele desconhecia, por isso, qual é o crime do qual os acusam, sabe? Quais punições merecem, qual procedimento deve regular o inquérito e quais limites devem colocar-se a eles. É interessante isso, porque nós estamos falando da altura do ano 110, e até esse momento não havia, digamos assim, uma clareza do qual era o crime do qual eram acusados os cristãos, entende? Aqui nós falamos mais assim, vai se configurando mais à frente, ok? E até esse momento, os cristãos eles eram enquadrados nas leis, digamos, nas leis gerais, não? E principalmente essa da adoração ao César, ok? Então até que não havia, de fato, porque o cristianismo ainda era uma coisa estava crescendo, estava ganhando, digamos assim, um certo protagonismo na sociedade. Em algumas cidades eram mais impactantes do que em outras. Aqui em Bitínia, nós vamos ver que era bastante impactante. Né? E aí ele fala das dúvidas que ele tinha, né? Por isso que ele resolve escrever ao imperador perguntando sobre essa situação. Né? Ele coloca sobre se devem estabelecer-se diferença entre as idades dos réus, ou se, pelo contrário, os mais jovens, por mais tenra que seja a sua idade, e nasce entre os mais velhos. Então, ele começa a colocar as perguntas, né? Sobre se deve conceder absolvição à retratação, ou, pelo contrário, aquele que tenha sido cristão e nada lhe beneficia a renúncia. Enfim, porque eles também apertavam, não? E tentavam fazer com que alguns cristãos, não todos, contradizissem, você encontra Cristo, não?
Você fala, se o castigo é pelo mero nome de cristão, inclusive na ausência de quaisquer tipos de crimes, ou se o que se castiga são os crimes associados ao dito nome. Então, tinha uma série de interrogações que ele não sabia. Então, eu estava tentando esclarecer isso, porque, como eu disse, de onde ele veio, de Roma, ainda a coisa não estava assim tão forte, porque acho que Roma era tão grande que os cristãos estavam meio diluídos, digamos assim, naquela cidade. Mas quando ele chega a Bitínia, aquilo já é muito mais claro, né? Muito preto no branco, digamos assim. Ali. Então, eis de que modo me comportei até o momento com aqueles que foram conduzidos diante de mim e acusados de ser cristãos. Né? A gente falou sobre isso, da questão das denúncias e tal. Ele fala aqui, perguntei diretamente a eles se são cristãos. Ao responder-me que sim, perguntei-lhes uma segunda e até uma terceira vez, advertindo-lhes que o reconhecimento de algo assim expressaria a morte, a condena de morte. Incrível mesmo. Aos que mantiveram sua declaração, ordenei que os executassem. Então, a gente vai vendo aqui um pouco ganhando o pulso, né, do que acontecia naquele momento. Nós temos muitas vezes essa perspectiva, né, dos cristãos, a narrativa dos cristãos, dizendo o que está se passando com eles, e nos falta muitas vezes essa perspectiva do governo, e aqui vemos muito claro isso. Né? A razão disso foi que não me cabia dúvida de que, qualquer que fosse a natureza do crime que confessavam, certamente esse fanatismo e essa obstinação intransigente merecia a morte. A mesma arbitrariedade incrível. Eles tinham leis que coibiam digamos assim, a sentença de morte, mas eles tinham também, esses governadores, não tinham lá a sua, como a gente viu no filme de Policarpo também, tinha a sua autoridade muitas vezes para fazer coisas que iam um pouco além das leis. Não? Roma também não ia se meter muito com isso, porque sabia da dificuldade que esses governadores tinham de manter a estrutura, toda a maquinária romana ali em pé. Então, tinha que balancear muito as duas coisas. Fala que, apesar de mostrarem uma irracionalidade semelhante, que ele vai narrando, as coisas que também que ele foi percebendo à medida que ele foi tentando entrar nesse assunto e foi tentar trabalhar esse assunto e endireitar, né, a perspectiva dele, é claro. Pareceu fixado em um lugar público uma denúncia anônima contendo um grande número de nomes. Então, também vemos sobre essa questão da denúncia, que depois, na resposta de Trajano ele vai instituir uma coisa que vai se tornar uma lei que vai perdurar durante o século II todo, que vai ser, de fato, uma grande ajuda aos cristãos, que não havia até então. Aqui, realmente, as denúncias anônimas existiam, e, como eu falei, muitas delas eram feitas pelos judeus, não só, mas bastante, porque eles conheciam toda a vida que eram os cristãos, onde se reuniam, o que faziam, tudo isso, quem eram as pessoas. Né? Ele vai falando, os que negaram terem sido, em algum momento, cristãos, como invocaram os deuses de acordo com a norma ditada por mim, fizeram uma oferenda de incenso e vinho diante de sua imagem, que com esse propósito eu havia ordenado trazer junto as estátuas dos deuses e também maldisseram o nome de Cristo. A esse escrito que devia deixá-los em liberdade, ou seja, daqueles que foram pressionados e voltaram atrás com relação ao cristianismo. Interessante, isso aparece muito claro também no filme do Policarpo, como vocês viram. Aí, de novo, o que segundo se diz, não se pode forçar. Se aqui vimos aqueles que voltaram atrás, né? Aqueles que estão falando que não se pode forçar de modo algum os que são verdadeiramente cristãos. Né? Isso é bonito de ver como eles sustentavam a posição deles, apesar de serem mortos. Aqui uma coisa que é interessante. Em reunir-se regularmente, que vai descrever um pouquinho digamos assim, do dia a dia dos cristãos, isso da perspectiva deles novamente falando. Né? Então, falar. Em reunir-se regularmente em certo dia antes do nascer do sol, entoar alternadamente entre os presentes um hino em honra de Cristo e comprometer-se mediante juramento a não perpetuar alguns tipos de crime, como se comenta, a não cometer furto, nem roubo com violência, nem adultério, a não faltar com palavra dada,
e a não se negar a restituir um depósito quando chamados a pagar. Também manifestaram que, uma vez cumpridos estes ritos, tinham o costume de retirar-se e voltar a se reunir mais tarde para celebrar com comida composta, ao contrário do que foi dito, de alimentos normais e inocentes. É interessante isso, essa fotografia tirada por um governante do que os cristãos faziam, daquilo que ele obteve como quando fazia um inquérito, tentando descobrir o que eles faziam. Interessante aqui embaixo, quando ele fala composto ao contrário do que foi dito, porque havia, como os cristãos não faziam os cultos públicos, se reuniam nas casas, havia muita imaginação dos populares, da sociedade, sobre o que eles faziam. Inclusive, eles eram acusados de canibalismo, né, e outras coisas mais, porque essas pessoas não tinham acesso ao que eles faziam, se encontravam nas casas. Okay? Então, por isso que ele fala aqui, ao contrário do que foi dito, porque havia uma imaginação muito fértil por parte da sociedade sobre o que eles faziam. Tá bem? Então, mas aqui é interessante isso, de ver um pouco expor ele com calma, que vale a pena. Aí ele fala que ele submeteu à tortura 2 escravas, as quais os cristãos denominam ministras, que, como a gente vê nas escrituras, são diaconisas, não, servos. Não? Interessante. Especial pelo número de acusados, isso é muito interessante. Especial pelo número de acusados, pois muitas pessoas de todas as idades, de toda a condição, e tanto de um como de outro sexo já foram processadas. E ainda muitas outras serão. E o contágio dessa superstição não se estendeu unicamente pelas cidades, mas também se propagou pelos povos e campos. Isso aqui é muito bonito de se ver, não? Ver que era transversal em termos de idade, todas as pessoas da cidade, todas, não? Estratos da sociedade, inclusive das cidades como dos campos. Ou seja, o cristianismo havia se expandido mesmo de uma forma tão incrível e bonita ali em Bitinha. Okay? Aqui fala. É um fato comprovado que os templos que já se encontravam praticamente abandonados começaram a ser frequentados novamente, que as cerimônias sagradas, interrompidas durante um longo tempo, voltaram a ser celebradas, e que toda parte se vende a carne das vítimas sacrificadas, para a qual até pouco tempo encontravam-se escassos compradores. Isso aqui é lindo. Bom, vemos ali o Demétrio falando, né, em Efésios, como a gente viu, isso vai esvaziar os nossos templos, as pessoas vão abandonar. E, de fato, o cara mesmo é um profeta, porque olha o que aconteceu. Não? Os templos foram esvaziados. Nós vemos ali em 1 Coríntios 8, 9, 10 e 11, 4 capítulos, quando Paulo fala das carnes sacrificadas dos ídolos. Não? Havia carnes que eram, digamos assim, carnes vendidas de segunda mão. O que era isso? As pessoas, primeiro aqueles animais eram sacrificados nos templos, tal, onde fosse, e depois essa carne era revendida. E aqui fala que essas carnes que eram revendidas passaram a não ser mais compradas pelos cristãos. Embora Paulo fale ali em Coríntios que se for dado graça, manda para baixo que vai estar valendo. Então, mas vemos que muitos preferiam não comê-las. Né? E fala aqui dos templos também que estão sendo esvaziados, tal. Ou seja, a expansão do cristianismo alterou completamente a economia local. É mesmo incrível isso. Aí, né, aqui já é a carta do imperador Trajano respondendo ao Plínio. Ele fala, na verdade, não se pode estabelecer uma norma geral que imponha, por assim dizer, alguns critérios absolutamente rígidos. Não. Então, ou seja, ele está dizendo que realmente eles não conseguiam ver, de certa forma, algo que pudesse, olha, é por isso que devemos persegui-los, que por isso devemos processá-los ou acusá-los, matá-los, que seja. Entende? Então, realmente é uma coisa que não era fácil também por parte do Império Romano, que era muito forte com relação aos direitos também, não? De terminar com clareza uma coisa ou outra. Né? Aí ele fala, os cristãos não devem ser perseguidos. Se forem denunciados, a culpa provada, devem ser castigados. No entanto, aquele que se nega a ser cristão e o demonstra de fato, isto é, venerando os nossos deuses, embora se suspeite de ter sido cristão no passado, deve obter absolvição por sua retratação. Isso é interessante também, por quê? Porque eles vão começar a ser mais maleáveis, no certo sentido, não maleáveis, mas vão tentar separar uma coisa da outra, entende? Até agora, como nós vimos ali em Plínio,
praticamente ele estava na dúvida se aqueles que já haviam sido vão ser perseguidos ou não, ok? E aqui embaixo, uma coisa que é bem interessante, que é essa que eu falei lá atrás, que vai ser algo que vai ajudar muitos cristãos. Marcião, acho que você ficou sem áudio aí. Não sei se foi só para mim, mas eu acho que você tá mudo. Ficou mudo para mim também. Foi geral, ô Márcio. Você ficou mudo aí. Vamos aguardar um pouquinho para ver se ele já consegue restabelecer aí a conexão dele. Tenta falar sem os fones. Tenta falar sem os fones, pai. Acho que eu estranho. Olha. Voltou, Márcio. Fala aí, eu acho que voltou. Sem os fones, então. Isso, voltou. Eu acho que está melhor assim até. Ok. Eu vou falar sem os fones. Desculpa lá. Não sei onde paramos, eu não saberia dizer. Mas, na verdade, está até melhor agora, enfim, o áudio, Márcio. Aqui eu estava a dizer que desse ponto 2 da carta do imperador Trajano, na resposta dele para o Plínio, dessa questão das denúncias, foi uma coisa muito importante que os cristãos vão agradecer, vai vir expresso isso, de que essas denúncias não sejam mais anônimas, a pessoa tem que se declarar para fazer a denúncia, principalmente com relação aos judeus, porque vai ficando claro quem são os denunciantes. Então, isso é uma coisa muito interessante. E a máxima do Trajano era que, assim, uma coisa que ele tinha muito clara, que falou, é melhor correr o risco de inocentar um culpado do que o risco de condenar um inocente. Então, digamos, Trajano ele foi um dos grandes imperadores de Roma, e ele realmente, o avanço, o salto na questão do direito foi muito importante também para os cristãos. Como nós vimos nessa segunda onda que vem desde Domiciano, realmente a coisa estava assim, era uma arbitrariedade total e os cristãos pagaram muito caro por isso, ok? Então vamos a isso. Bom, aqui agora só para pensarmos, né, terminado toda essa segunda parte, né, eu queria só que nós tivéssemos essa imagem, não, de que é aqui de um cristão enfrentando as feras, não? Que está uma imagem na catacumba em Roma. E aqui deixo a pergunta, né? Que mais ou menos, talvez eles estivessem vendo toda aquela perseguição, tudo aquilo que eles estavam vendo, se isso seria talvez o último capítulo da história deles, entende? Será que tudo aquilo que eles creram, naquilo que eles estavam se baseando, de repente ia acabar com isso, né? Dessa forma, com essa perseguição tão grande, com martírios como eles tinham, de enfrentar as feras e serem mortos como eles eram mortos arbitrariamente, não? E eu imagino isso como sendo, sabe, a pergunta que eles tinham em mente quando Deus revela o Apocalipse, entende? E daí eu acho que a ideia é que tudo aquilo que vem do Apocalipse, não, que Jesus revela e dá, é uma ajuda para mostrar que aquilo que eles estavam vivendo não era o último capítulo, entende? O último capítulo dessa história vai ser esse, tal, Apocalipse, entende? E nesse capítulo, né, vemos aqui alguns trechos, né, do Apocalipse, quando fala, né, que... Deixa eu só tirar aqui o mouse da frente. Fala que as almas, se vê, não? Embaixo do altar, as almas dos que haviam sido mortos por causa da palavra de Deus e do testemunho que deram. Ou seja, onde estavam isso? Estavam embaixo, depois faltou aqui escrever, debaixo do altar, né, as almas daqueles que haviam sido mortos, não? Depois fala mais abaixo, cada um deles recebeu túnicas brancas, e lhes foi dado que repousasse ainda por um pouco mais de tempo, até se completasse o número de seus conservos, seus irmãos que haveriam de ser mortos, assim como eles também haviam sido.
seja, aquilo não estava terminado, ainda isso ia continuar durante muito tempo, mas isso não era o fim da história, entende? Depois no 9 fala assim, viu uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e da presença do Cordeiro, todos vestidos com túnicas brancas. São os que vêm da grande tribulação e lavaram as suas túnicas e as branquearam no sangue do Cordeiro. Ou seja, Apocalipse vai restaurando um pouco, sabe, a soberania de Deus, mostrando que, olha, isso não é o fim é esse aqui e tal, entende? Depois, mais à frente, não fala, segurando o incensário de ouro juntamente com as orações de todos os santos, com as orações dos santos, ou seja, outra vez oferecido sobre o altar. Não? Interessante aqui ver isso das orações de todos os santos. Por quê? Porque muitas vezes temos a impressão que, né, que Deus não ouviu nossas orações, entende? Às vezes estamos passando uma situação tão difícil, tão complicada, e a gente ora e parece que, né, que Deus fez ouvido surdo. Isso não é verdade, não? Todas as orações Deus ouve e Ele trata com toda a atenção que deve ser tratada. Só que, é claro, nem todas vão ser respondidas naquele momento, entende? As coisas elas estão, digamos assim, encaminhadas para algo que Deus está cuidando e que o fim vai ser bom. Mas nesse momento, não necessariamente as coisas vão ser fáceis, não? Vemos até no caso de Jesus, quando ele está no jardim, quando ele pede a Deus que, se fosse possível, que passasse dele aqueles cálices. E, de certa forma, ele recebeu um não, entende? Por quê? Porque ele tinha que tomar aquele cálice, e ele se submeteu àquilo. Então, ou seja, Deus, ele é o soberano, sempre. Não precisamos ter dúvidas disso. E aqui, o livro de Apocalipse nos ajuda a ganhar essa dimensão da soberania de Deus, do poder dele e de tudo mais, entende? E eu acho que eu entendo, não? Quando eu vejo esse livro de Apocalipse, que é o que Deus quer transmitir para nós, não? E aqui, para terminar, para mim, a palavra, resumidamente, do que significa Apocalipse, é esperança, entende? Ou seja, diante de tudo aquilo que eles estavam vivendo, diante de toda aquela situação que, com certeza, era desesperadora, eles tinham mesmo que ganhar sabe, algo que desse esperança para eles. E eu vejo que o livro de Apocalipse foi dado naquele momento para ajudá-los nisso. E, com certeza, não, ajuda-nos hoje também, nesse momento também, que estão assim, com tantas questões que temos, né, com tantas, acho que é mais perguntas do que qualquer resposta, não? Que o livro de Apocalipse também seja um instrumento de Deus para nos ajudar a ganhar essa esperança, ganhar essa convicção de que Deus está no controle, que as coisas estão acontecendo, sabe, não estão desordenadas, não é um problema, sabe, de falta de cabeça, não, mas é que realmente Deus está à frente de tudo, tá bem? Então, um pouco era isso que é a ideia da introdução que eu gostaria de mostrar, tá bem? Aqui, só tentando rapidamente mostrar um pouco do que nós vamos fazer mais à frente. Então, hoje falamos da introdução, né? E depois o próximo estudo, que vai ser do versículo 9 do primeiro capítulo até o final do terceiro capítulo, nós vamos falar das 7 igrejas, depois dos 7 selos, as 7 trombetas, depois o conflito final, não? Os 7 flagelos, a queda da Babilônia, o milênio e a Nova Jerusalém, ok? Então, essa aqui é um pouco da estrutura que nós adotamos para esse estudo. E essa estrutura, ela está baseada não nos capítulos em si, entende? Mas pode ver que termina no 11, 18, 11, e aqui começa no 11, 19. Mas, assim, em cima das visões que João vai tendo. Então, a divisão disso vai ser em função das visões. Essa é a ideia do nosso estudo, ok? E aqui termino. Obrigado. Beleza, Marcião, obrigado aí pela explanação aí, explicações, tudo nesse nível de detalhe que você sempre traz aí nos seus estudos, né? Vocês, Zequinha? E agora a gente passa para... Não estou ouvindo, Zequinha. Não está ouvindo? Isso está mesmo... Está ouvindo agora ou não? Não, minha filha. Só um minutinho. Agora tem que desligar o Bluetooth aqui. Desculpa. Não. Pronto. Agora dá. Olá. Está ouvindo agora, Marcelo?
Agora sim. Dá? Não, no Tá. seu computador. Não ouço, desculpa. Temos um problema grave com o som aqui, pá. Realmente é. Junta-te nós agora, já que acabou. Também, pode ser. Junta no outro Aqui não vai dar computador. Olá. Fica com as pais. Oi, por quê? Fica com as. Nós podemos juntar A os gente dois quadros. Mas é mais importante para Aqui. agora só vai ao final. Desculpa, gente. Aqui agora tem que mudar para cá. Então sai. Isso está mesmo complicado. O que eu faço com eles? Olá, desculpa. Só retirar. Mas depois nós deixamos de ver. Calma, tem que Olá, desculpa, agora volto no outro computador. Aí você está ouvindo? Agora sim, desculpa. Realmente Então podemos entrar agora então nessa parte agora de perguntas, né? Vamos abrir aí para quem quiser fazer uma pergunta. Lembrando sempre para tirar o microfone do mudo, se identificar, né? Falar a pessoa quem que está falando, se identificar a cidade também, e vamos limitar aí uma pergunta por pessoa para dar oportunidade, né, de todo mundo que tiver vontade aí participar também. Então, tá aberto aí agora. Márcio, aqui é o Carlão, de Campinas. Olá, cara. Tudo bem? Primeiro, eu queria agradecer aí pelo fato de você ter colocado esse material em conjunto. A gente sabe que Apocalipse é um desafio de estudo, mas a forma como você está abordando vai ajudar bastante a gente a ter um entendimento melhor sobre ele. Eu queria comentar a respeito do que você falou no começo, sobre quando você colocou lado a lado Gênesis e Apocalipse. Uhum. E você associou digamos, as ideias que aparecem em Gênesis e no início de Gênesis e no fim do Apocalipse, que vão de alguma forma se repetindo, àquela figura de linguagem quiasma. Você, nas suas pesquisas, você encontrou alguma referência a isso? Que é uma figura de linguagem... O nome quiasma vem da letra grega qui, que é x, então é um cruzamento, tá? Porque eu já vi um estudo que mostra que esse mesmo cruzamento ocorre dentro do livro Apocalipse, onde que esse encontro do X é justamente o conflito final, a narrativa que está no meio do livro. Por isso que eu estou fazendo essa pergunta. Se você precisar pesquisar para dar uma ideia, a gente volta a se falar sobre isso, mas eu queria levantar essa questão. Olha, sendo honesto, eu não olhei nada em termos de bibliografia, não saberia dizer, honesto, com essa abordagem que você está falando. Na realidade, aquilo foi uma coisa que eu fui de ler e fazer aquela relação. Eu não consultei não tem ali nenhuma bibliografia que eu tenha lido. Então, sendo honesto, eu nem sabia dessa expressão que você usou. Eu sou bastante honesto, bastante humilde, que não conheço, e aquilo foi mesmo criado porque fui lendo, fui fazendo a relação, e eu não saberia dizer, não sei dizer. Posso perguntar, se você mandar para mim? Eu vou mandar o material para você. Isso, referência, eu posso olhar, mas aquilo veio mesmo da minha leitura e fazendo cruzamento, criar aquele quadro, sem ter visto nenhuma outra referência em livro, nada. Então, não saberia dizer. Eu agradeço porque pode ser uma contribuição, de repente aquilo pode ser mais aprofundado, enfim, tudo isso, mas aquilo foi um insight que Deus deu. Enfim. Tudo bem. Valeu, obrigado. Márcio, boa tarde, é o Dirceu, tudo bem? De Florianópolis. Eu gostaria de te perguntar, essa região de Bitínia, eu poderia pesquisar, mas é próximo do que? Norte da Síria, Iraque, ali, hoje, mais ou menos? Seja o norte da Turquia, Nordeste? É de onde
onde sai o Estreito de Bósforo, que atravessa para a Europa, ali mesmo, ali na zona, entendeu? Ali já é a Bitínia, aquela parte norte da Turquia, e é onde está o Estreito, onde está bem mesmo onde está o Estreito, onde é aquela ponte, é onde está aquela parte de cá, né? A parte da Ásia, digamos, a parte da Ásia, do lado direito, olhando para o mapa. Ali é a região da Bitínia. Ali em Atos 16, Paulo tinha os planos de ir para a Bitínia, né? Ele ia subir, e aparece aquele varão macedônio que pede para ele ir para a Macedônia. Então, em vez de eles subirem, eles vão para o oeste, e aí atravessam para a parte da Macedônia, ali, aquela região. Mas ele, naquela região, naquela altura onde ele estava ali, onde estão as igrejas do Apocalipse, ele ia para o norte, depois ele acaba indo para o oeste. Ah, tá. Não, tudo bem. Está claro. Obrigado. Márcio, é a Bruna, tá me ouvindo? Tudo bem? Também veio, Márcio, essa é boa. A minha dúvida é só em que momento que o João escreveu, o que já tinha acontecido, que momento que o João escreveu o Apocalipse? Exato. Esse era o momento que eu tentei descrever, que era em algum momento do Império Domiciano. Essa é a ideia que prevalece, que é naquele período do Império, da segunda onda causada pelo Domiciano, entende? E é ali que deve ter surgido a vida Apocalipse, e toda a história é essa, onde que era um momento que havia essa segunda onda de perseguição que vai se complicar. Quando nós vemos Inácio, que escreve já no comecinho do século, a situação já está bastante complicada mesmo. Inclusive, Inácio sugere que o cristianismo havia rompido, de certa forma, com o judaísmo. Porque o judaísmo, como eu expliquei, os judeus se tornaram uma grande fonte de denúncia dos cristãos, tá? Embora seja uma continuidade, a gente sabe. Márcio, você falou Domiciano, mas qual é o ano que foi? O ano? O período? Exato, o Domiciano ele vai de 81 a 96. Tá. Provavelmente já no final dos anos 80, para o começo dos 90, porque daí o Domiciano já ganhou uma certa... É que não se tem claro, entende? O momento exato quando foi, entende? Tá. Exatamente o ano tal, entende? E ele estava, como eu tentei explicar, ele estava sendo perseguido e estava exilado na ilha de Patmos. Márcio, e essa carta, ela chegava para todos aqueles cristãos que estavam nessas igrejas espalhadas, essas turminhas, né? Porque que estavam espalhadas lá pela Ásia, chegava para todos eles lá essa carta de Apocalipse, né? E certamente para dar um alento também, assim, então, nesse caso, como para nós, né? Exatamente, exatamente. Se vocês observarem no filme que eu enviei, que é do Policarpo, ele gasta bastante tempo dele escrevendo, fazendo a cópia das cartas. Isso fez com que porque o Novo Testamento é o livro assim, incomparável a quantidade de documentação que há do Novo Testamento em termos de documentação do Antigo, entende? Nenhum deles, Platão, Eneida, Ilíada, nada se compara à quantidade de documentos que temos do mundo antigo, do Novo Testamento. Por quê? Porque eles faziam essas cópias. Então, mesmo que a gente ache um fragmento, nós conseguimos colocar um sobre o outro, e se falta um pedacinho, vai haver ali e tal. Então, a quantidade de incerteza que tem do Novo Testamento é mínima, assim, sabe? É residual mesmo, por causa da quantidade de cópias que eram feitas, e eles, em Colossenses, né? Quando Paulo escreve para Colossenses, para a igreja de Colossos,
ele fala de um novo que havia sido enviado para Laodiceia. E ele fala assim: e quando esta epístola tiver sido lida entre vós, fazei que também o seja na igreja dos laodicenses, e a que veio da Laodiceia, desde elas também. Então, quando eles recebiam essa carta, eles iam lá e já faziam uma cópia na máquina de copiar, e já copiavam e já guardavam. E aquilo era enviado. Então, temos, quando eu falei Inácio, Clemente, né, e outros, vemos que eles já escrevem já com essas cartas, eles já têm nas mãos as cartas. Então, aquela história que o Novo Testamento foi escrito muito depois, que o concílio que veio alguns séculos depois, que fixou o Novo Testamento, podem esquecer tudo isso, esqueçam mesmo. Por quê? Porque a documentação nos mostra que essas cartas já eram lidas entre eles, já eram replicadas em parte ou totalmente, e eram reenviadas para outros lugares, e eles iam sendo alimentados por elas. Entende? Isso merece um estudo, é muito bonito isso de ver realmente. Mas no filme de Policarpo, vocês vão ver que ele vai gastar muito tempo ali escrevendo. E aquilo que ele estava fazendo é o que muitos deles faziam. Marcião, Hernani, Florianópolis. Prazer em te ver, Elvio. Ô, Márcio, eu vi duas perguntas relacionando sobre a data em que foi escrito o Apocalipse, né? E foi feito de 81 a 96, né? Depois de Cristo, né? É bom lembrar que houve a queda de Jerusalém no ano 70, né? E isso é muito importante, porque há muita interpretação que tenta linkar o Apocalipse com a queda de Jerusalém, né? Exatamente. Eu não, como vocês viram, o material é tão grande que eu acabei deixando algumas partes para ir falando à medida que nós vamos avançando no livro. E uma delas são essa que o Hernani manda, há várias interpretações de Apocalipse, mas há 4 delas que são assim, as principais, então nós vamos falar disso mais à frente. Ali, quando eu falei o futuro, eu falei só do futuro mais breve, né, mais próximo, que era da Carta das Igrejas, e também o mais distante. Mas em algum momento nós vamos falando um pouco sobre essas diferentes interpretações que existem do Apocalipse, entende? Isso aquela que eu vou usar como sendo, né, a mais vai predominar no nosso estudo, vai ser uma que dizem, não, que é de 80% dos cristãos hoje, entende? Do cristianismo hoje. Então é aquela que é mais aceita em termos gerais, tá bem? Mas isso que o Hernani está falando é importante, porque muitos que veem como se as coisas que são faladas sobre o futuro são coisas que já aconteceram no passado. É uma perspectiva chamada preterista. Tá bem? Mas não quero entrar nisso agora, porque eu acho que vai ter um momento para a gente entrar mais à frente. Mas é bem lembrado, né? Oi, Márcio. Daniel, aqui de São Paulo. Primeiro, obrigado aí, excelente material, muito bom o estudo. Uma dúvida aqui do contexto, assim, o João, né, ele escreveu as cartas, as 7 igrejas estavam num contexto de perseguição e o próprio João estava sendo perseguido, certo? Porque qual foi o motivo mesmo dele estar na ilha de Patmos, ali na Grécia? É porque ele estava sendo perseguido, não era? Exatamente. Não se sabe exatamente o motivo, por isso que eu tentei mostrar os 3 vetores principais de perseguição, que era a população, o Império Romano e os judeus, entende mesmo? Mas não se tem uma descrição do fato mesmo. Ele faleceu na ilha de Patmos, inclusive. Os relatos históricos, assim, a gente tem que... Provavelmente foi lá que ele acabou falecendo, hein? Não saberia... Seria difícil dizer que sim, ou que, sabe? Mas eu acho que é possível mesmo, porque ele já estava bastante velhinho quando ele vai para lá. Entende? Temos que lembrar que ele deve ter sido o último dos apóstolos a morrer. Então, realmente é bem possível mesmo nesse momento. Mas, de alguma forma, ele teve que escrever a carta
essa carta teve que sair das mãos dele, entende? Então, aí fica esse interrogante se ele ficou, se esse momento que ele escreve foi ali mesmo, ou se foi em outro lugar, enfim. Mas é bem provável o que você está falando. Mas é importante não ter como isso não sendo, muitas vezes, é isso, entende? Mas o importante acho que o mais importante nós vamos ver em Apocalipse, muitas vezes, é que alguns detalhes vai fugir de nós, entende? Mas tudo bem, o importante é ganhar a direção do que Deus está mostrando. Né? Quando eu tentei mostrar, não, que, sobretudo, o livro de Apocalipse, eu acho que trazia grande esperança àquele povo. Como eu falei, aquilo não era o último capítulo. Porque aquelas pessoas eram como nós hoje, mais ou menos, entende? Hoje, alguém perto de nós foi afetado com o Covid, ou até pode ter falecido, entende? Então, para eles era mesmo isso, entende? Alguém perto deles deve ter sido martirizado, entende? E eles próprios viviam embaixo desse medo, entendeu? De serem denunciados ou de serem perseguidos. E como vocês veem no filme do Policarpo, novamente, ali o Germânico, que era um jovem, de repente ele bateu de frente com o procônsul e um senhor que ganhou, como a gente fala, pegou mania, não, e foi por ele e depois ainda foi pelo Policarpo, entende? Então, assim, é uma coisa muito arbitrária, muito assim, de repente salta, e o risco era muito grande. E eles se viam muitas vezes obrigados, no próprio filme, né? O amigo do Germânico, ele se retrai, mas o Germânico enfrenta e morre, entende? Então, assim, nessa situação, o livro de Apocalipse trouxe uma grande esperança. Isso aqui não é o último capítulo, ainda que morramos, sabe? Isso aqui não é o fim dessa história. Ainda que haja toda essa perseguição, Deus não perdeu o controle da situação. Entende? O inimigo não é maior que Deus, pelo contrário. Então, a gente vai ver ao longo do livro, do estudo, como Deus vai construindo essa esperança cada vez mais de uma forma mais assim, nítida, para as pessoas poderem realmente se agarrar àquilo e continuar crendo nele. Entende? Isso é mesmo uma coisa incrível do livro. Legal, parece que aí a Nê tem uma pergunta para ser feita. Levantou a mão pedindo a voz, se não pode ser a Heloísa também, queria fazer uma pergunta. Pode... Foi sem querer, Marcos. Ah, foi sem querer, não, então tudo bem. A Heloísa também? Não, eu quero fazer. Ah, então pode fazer. O Márcio... Oi, Márcio. Você colocou num dado momento que o julgamento de Jesus, para o julgamento de Jesus, foram usados argumentos que não verdadeiros, mas alguns argumentos foram usados para a condenação de Jesus. Mas naquela carta que nós vimos de Policarpo não, do Plínio e o Trajano, a impressão que eu tive, e só queria confirmar, é que a única culpa para a sentença de morte era se confessar cristão. Ponto. Não. Isso não é o grande problema, porque eles podiam se confessar cristãos, judeus, podiam se confessar adoradores de Diana, como a gente viu de Efésios. O Império Romano permitia isso. A única coisa que o Império Romano permitia era a pessoa não reverenciar César, entende? Por isso que eles colocam o Pilatos em xeque-mate, entende? Quando eles falam, porque Pilatos está a ponto de falar, leva embora, isso aí é coisa de vocês que discutam isso entre vocês, tal, isso é coisa suas, tal. Aí, eles sabendo que Pilatos não ia poder deixar em branco o que eles iam afirmar, que ele se fez rei, então ele se coloca contra César, pronto. Aí já a coisa mudou de figura, então Pilatos não, mate, entende? Então essa é a questão, essa adoração a César, esse era o ponto, entende? Os cristãos não eram perseguidos por ser cristãos, isso fica muito claro na carta do Plínio, entende? O próprio Trajano fala isso, não é ser cristão em si, mas é
pelo que implica ser cristão no sentido de não adorar César, que era coisa muito importante, como eu estava explicando. O império se expandiu de tal forma, ele exigia que houvesse alguma amarração desse império. E a forma que eles encontraram de amarrar ao império era essa de que eles sustentassem essa lealdade a César. Mas os cristãos não eram contra ser leais a César. Jesus falou, dai a César o que é de César. Não é esse o ponto. Não é esse o ponto. O ponto era o que está ao outro lado da moeda, que é o lado, não é o lado cívico, mas é o lado religioso, que era César ser como se fosse um Deus. Deus, tá. Mas até Augusto, quando institui isso para as províncias, ele enfraquece essa posição dentro de Roma. Por quê? Porque os romanos não concordavam em adorar uma pessoa viva. Entende? Então, eles podiam adorar um morto, um antepassado, mas não um vivo. Então, quando Augusto institui isso para as províncias, ele não faz ele não faz uma pressão grande dentro da própria Roma, mas sim para fora. Por quê? Porque era a forma de garantir que aquelas pessoas fossem legais. Seria mais ou menos o equivalente hoje, digamos, quando alguns de vocês já passaram por um processo de cidadania, de ganhar a cidadania de outro país, entende? Vocês têm que jurar, nós temos que jurar lealdade, entende? E vamos ser leais àquele país, entende? Só que aí não há o lado religioso, entende? Nesse caso de Roma, existia esse outro lado, que era o lado quase como uma adoração a um Deus. Vivo. E aí que os cristãos eram pegos. Obrigada. José, dá licença aí. Oi. É só para avisar o seguinte para todos os participantes aí, que foi criado esse link para esse estudo e é o mesmo link que vai ser utilizado nos demais. Então, você não se preocupe se você não receber um novo link, tá? É o mesmo. Entre nesse que você já tem e aí você assiste o estudo Márcio. E eu não sei, não tem aqui quando é que é a próxima data, que seria bom já avisar. Sempre no último sábado do mês. Sempre para ficar mais fácil de guardar, sempre no último sábado do mês, ok? Às 15 horas do Brasil. No caso de março, aí seria dia 27 de março, então, né? E também aí, se encerraram aí as questões, então vamos aqui também encerrar, vamos dizer, a parte protocolar aí. Eu tenho uma questão. Dá tempo de fazer uma última pergunta, pode fazer. Sobre esse negócio da perseguição aos cristãos, quando eu ouço, me parece muito estranho o fato de que os judeus parecem que não eram perseguidos, né? Sendo que havia uma perseguição religiosa. Em tese, os judeus não poderiam reconhecer César como Deus. A primeira explicação que me vem à cabeça, mas eu não sei, daí talvez tu tenha alguma ideia melhor, Márcio, é que os cristãos acabaram provocando mudanças na dinâmica social dos lugares onde eles se multiplicavam, né? Porque, tipo, ali na região de Jerusalém, na região de Israel, já era a norma, eles já tinham se adaptado àquilo ali. Talvez os romanos não exigissem isso tanto dos judeus, porque estavam adaptados, e assim como em outros lugares, nas outras religiões que eles praticavam. Mas talvez os cristãos criaram, assim como ali em Atos, né, que acabava atrapalhando os negócios de certas pessoas poderosas, e aí eles provocavam, porque me veio muito essa estranheza do porquê que os cristãos eram perseguidos e os judeus não eram, sabe? Certo. Não, exato. Sim.
Alguns eram, mas temos que pensar muitas vezes essa questão. Os judeus, eles não tinham, digamos, uma abordagem de que todos podiam ser incluídos no judaísmo, entende? O judaísmo é uma coisa mais fechada, mais restrita. Você sabe que há duas formas de tornar judeu. Uma delas é se você é um prosélito, é um convertido ao judeu, e a outra, se você é filho de um dos pais, você automaticamente é judeu. Mas, por incrível que pareça, o que importa dos pais não é o pai, é a mãe. Se a mãe é judia, você automaticamente é um judeu, entende? Porque a transmissão do caráter se dava pela mãe, que estava presente com a criança durante a criação. Enfim, essa era uma forma. Então, o judeu era mais fechado, o cristão não. O cristão pensava que todos, né, o evangelho é para todos. Então, assim, eles se expunham mais, não? E também os judeus, claro, nós vamos ver nas cartas, que nós vamos ver agora no próximo estudo, que vão ser só sobre as cartas, que é quase que uma radiografia, digamos assim, da cristandade. Há igrejas que vão ser mais maleáveis. Não diria em relação a César, mas talvez também, porque Jesus vai criticá-los porque eles estão fazendo cultos a Jezabel, por exemplo, entende? Então, vai ter problemas, as igrejas vão ter problemas também. Vão ser mais maleáveis, vão ser mais flexíveis, outros vão ser mais radicais. E como a gente viu na carta do Plínio, eles davam até 3 chances para a pessoa se refazer. Só que alguns que eram mais obstinados, não, e morriam, entende? Então, assim, e vemos que os judeus também, alguns deles, da liderança, no caso de Jesus, em outros casos, acabam usando o próprio César. Não, como nós vimos lá no caso de Jesus, nós não temos outro rei a não ser César. Então, ou seja, eles digamos assim, eles se renderam a uma coisa que os cristãos acabam não se rendendo. Por quê? Porque há esse outro lado espiritual. De repente, os judeus passam por cima dessa parte. Entende? Os cristãos já são mais, digamos assim, mais fiéis a Cristo, digamos. Então, assim, eles eram perseguidos também, mas não eram tanto quanto eles também eram mal vistos muitas vezes. E também temos que pensar que outras, como eu estava falando com a Heloísa, havia outras religiões e elas tinham liberdade. Então, não é o fato de ser cristão, de ser judeu, de ser adorar Diana, ou quem seja, entende? Mas é o ponto mesmo esse com relação à adoração a César. Esse que vai ser o caso, a razão principal da perseguição dos cristãos por parte do Império Romano. Não por causa dos populares, ou dos judeus. Uhum. Legal, Marcial. Valeu aí. Tá bem. Valeu, amigos. Mas o papo está interessante, tudo, né? Mas vamos dizer que oficialmente a gente, por protocolo aqui de horário e tudo, e outros compromissos do pessoal, a gente tem que encerrar aí, mas, assim, está aberto para continuar o papo aqui, né? Eu vou só encerrar aqui oficialmente e todo mundo se sinta à vontade aí para continuar conversando, o assunto está interessante, né? Então, eu vou encerrar aqui, vou abrir todo mundo aqui do mudo e quem quiser, sinta-se à vontade aí para continuar conversando e se despedir e tudo mais. Beleza, gente? Obrigado aí, agradeço a presença de todo mundo. Valeu, Zequinha. Valeu, pessoal.